O som da água explodindo contra o concreto. Respiração ofegante. Valéria sentiu o balde vazio tremer em suas mãos enquanto o idoso molhado levantava o rosto. Ele não gritou, não xingou, sorriu. Um sorriso calmo, quase aliviado. Nas mãos encharcadas, ele segurava uma pasta. Dentro, um documento com o nome dela em letras garrafais. "Obrigado, doutora Valéria", ele disse, voz firme. "Agora tenho testemunhas do seu caráter." Um flash, depois outro. Valéria virou. Um fotógrafo na calçada, câmera apontada, capturando tudo. O porteiro recuou, vizinhos paralisados, e o idoso continuou sorrindo. Água escorrendo pelo rosto, como se aquele momento fosse exatamente o que ele esperava. 2 horas antes. Valéria Campos acordou às 5h45 da manhã, como sempre. Não precisava de despertador. Seu corpo já havia internalizado a rotina de 12 anos de cirurgias cardíacas, plantões noturnos e uma disciplina que beirava a obsessão. O apartamento no Leblon era impecável, minimalista, frio, diriam alguns. Ela preferia chamar de organizado. Cada objeto tinha seu lugar, cada dia tinha seu propósito, e aquele dia, especificamente, tinha um propósito crucial: a entrevista para a diretora clínica do Hospital São Lucas. A vaga que definiria o ápice de sua carreira. Ela passou o café, vestiu o terno cinza que havia separado na noite anterior, checou a apresentação no tablet pela 3ª vez. Tudo perfeito, controlado, previsível. Foi até o closet pegar a pasta de documentos e, ao abrir a gaveta de baixo, viu a foto, amarelada, dobrada nas pontas, escondida sob maços de papéis antigos. Uma foto que ela não olhava há anos. Nela, uma Valéria mais jovem, grávida, sorrindo. Ao lado, o ex-marido. Ela fechou a gaveta rápido, como se a imagem queimasse. Alguns passados era melhor deixar enterrados. 8h15. Valéria desceu ao térreo. Precisava de um café mais forte antes de sair. A cafeteria da esquina seria rápida. Mas ao cruzar a porta do prédio, parou. Havia um homem sentado na calçada, encostado na parede de mármore do edifício. Roupas surradas, barba por fazer, uma pasta velha de couro no colo. Ele olhava para a entrada como se esperasse alguém. O porteiro já estava ao lado dele, claramente desconfortável. "Seu Carlos, o que está acontecendo?" Valéria perguntou, ajeitando a bolsa no ombro. "Doutora, esse senhor está aqui desde as 7 da manhã. Já pedi para ele ir embora, mas ele insiste em ficar." O idoso levantou os olhos. E quando viu Valéria, algo mudou em seu rosto. Reconhecimento. Algo que parecia alívio, dor. Ela não soube identificar. "Valéria", ele disse. "Não doutora, não senhora. Apenas seu nome, dito com uma familiaridade que a incomodou." "Eu não conheço o senhor", ela respondeu seca. "E preciso que saia daqui. Tenho um compromisso importante." "Você não se lembra de mim", ele insistiu, voz trêmula. "Mas eu nunca esqueci você. Eu preciso falar com você. É sobre... Não me interessa." Valéria o cortou. Olhou para o porteiro. "Seu Carlos, chame a polícia se ele não sair." A síndica do prédio apareceu na porta, de braços cruzados. "Que absurdo! Isso mancha a imagem do nosso condomínio. Doutora Valéria, pode deixar que eu resolvo." O idoso não se moveu. Apenas segurou a pasta com mais força, olhos fixos em Valéria. "Eu só preciso de 5 minutos." 5 minutos e você vai entender... "Eu não vou entender nada." Valéria disparou, a irritação crescendo. Ela tinha uma entrevista em 1 hora. Não tinha tempo para mendigos insistentes com delírios de intimidade. "Saia, agora." Ela virou para entrar no prédio novamente, pegar o carro na garagem, mas a voz de uma vizinha a fez parar. "Doutora, esse homem estava aqui ontem também, perguntando por você." Valéria se virou. "Como assim ontem?" "Ele passou o dia todo na calçada. Perguntou ao porteiro da tarde qual era seu apartamento, seu sobrenome completo. Disse que conhecia você há muito tempo." Um frio estranho subiu pela espinha de Valéria. Ela olhou para o idoso novamente. Ele a encarava com aqueles olhos que pareciam carregar décadas de algo.
Tristeza, raiva, determinação. Quem é você? Ela perguntou, agora mais defensiva do que irritada. Alguém que você tirou tudo de mim, ele respondeu. O porteiro deu um passo à frente, protetor. A síndica pegou o celular, ameaçando ligar para a polícia. Mas Valéria estava presa naquele olhar. Havia algo nele, algo que a incomodava profundamente, como uma memória que você sabe que existe, mas não consegue acessar. Eu vou chamar a polícia, a síndica repetiu. E foi aí que Valéria perdeu a paciência, ou talvez tenha sido o medo, ou a necessidade de controle. Ela viu o balde de limpeza ao lado da porta, usado pelo zelador para lavar a calçada. Sem pensar, pegou, encheu com a mangueira. E antes que qualquer pessoa pudesse processar, ela caminhou até o idoso e despejou a água gelada nele. O choque foi geral. Vizinhos que passavam pararam. O porteiro recuou. A síndica tampou a boca. E o idoso, encharcado, não gritou, não xingou. Ele apenas levantou o rosto, água escorrendo pelos olhos, e sorriu. Obrigado, doutora Valéria, ele disse, tirando documentos da pasta. Agora tenho testemunhas do seu caráter. Foi quando ela ouviu. O clique. O flash. Virou e viu um homem atravessando a rua, câmera profissional apontada, capturando tudo. Ele não estava ali por acaso. Aquilo tudo havia sido planejado. Valéria largou o balde, entrou no carro, mãos tremendo. Dirigiu 3 quarteirões antes do celular tocar. Número do Hospital São Lucas. Doutora Valéria, lamento informar, mas sua entrevista foi cancelada. O hospital recebeu denúncias graves sobre conduta ética irregular no passado. Precisamos investigar antes de prosseguir com sua candidatura. Ela desligou, olhou pelo retrovisor. O idoso ainda estava lá, na calçada, sendo fotografado. E ela não fazia ideia de quem ele era. Mas algo, no fundo da mente, começava a sussurrar que talvez devesse. Valéria dirigiu sem rumo por 20 minutos antes de conseguir processar o que havia acontecido. Quando finalmente estacionou em frente ao prédio novamente, o idoso tinha sumido. Apenas uma poça de água na calçada provava que aquilo não tinha sido um pesadelo. Ela subiu para o apartamento, trancou a porta, jogou a bolsa no sofá. Precisava entender, precisava de respostas. Abriu o celular. 17 notificações do Instagram, 32 do Twitter. O estômago revirou. Ela clicou. E lá estava, o vídeo. 43 segundos de ela despejando água no idoso. O ângulo capturava perfeitamente a expressão de desprezo no rosto dela, a fragilidade dele, o choque das testemunhas. Já tinha 240 mil visualizações. Os comentários eram uma avalanche de indignação. Médica sem coração humilha idoso em situação de rua. Isso é quem cuida da nossa saúde? Nojento. Elitismo na veia. Pobre para ela não é gente. Cadê o CRM dessa mulher? Tem que caçar. Valéria sentiu a respiração falhar. Ela nunca tinha sido assim. Ou tinha. Nos últimos anos havia se tornado tão focada na carreira, tão obcecada por controle, que talvez tivesse perdido algo essencial. Mas não. Aquele homem era estranho. Estava assediando ela. Tinha todo o direito de se defender. Ou não. Ela desceu novamente. Encontrou seu Carlos, o porteiro, organizando correspondências. Seu Carlos, aquele homem. Você falou com ele? O porteiro hesitou. Falei, doutora. Ele disse que conhecia a senhora de muito tempo atrás, que tinha algo importante para lhe entregar. Parecia desesperado, mas educado. Não me pareceu perigoso. Ele disse o nome dele? Joaquim. Só isso. Joaquim. Valéria revirou a memória. Nada. Nenhum Joaquim em seu passado. Nenhum idoso que justificasse aquela obsessão. De volta ao apartamento, ligou para a coordenação do Hospital São Lucas. Exigiu saber sobre as denúncias. A secretária foi evasiva, mas acabou cedendo. As denúncias são sobre negligência médica grave. Um caso de quando a senhora era residente há 15 anos.
Um paciente que faleceu sob seus cuidados no CTI. A família está alegando erro médico. Valéria gelou. 15 anos atrás, sua residência. Havia casos, claro. Perdas. Medicina não era exata, mas nenhum que justificasse denúncia agora, depois de tanto tempo. Qual paciente? Eu não posso dar detalhes por telefone, doutora, mas sugiro que a senhora procure seus registros. Ela desligou. Correu até o escritório, abriu o armário onde guardava documentos antigos, pastas e pastas de prontuários que havia copiado ao longo dos anos. Achou a da residência. Passou meia hora revisando cada caso de óbito. Encontrou 3. Todos com procedimentos corretos, atestados assinados, famílias notificadas, nenhuma irregularidade. Então por que alguém estava denunciando agora? E por que aquele idoso Joaquim estava conectado a isso? Ela pegou o carro, foi direto ao Hospital São Lucas. Ignorou os olhares dos funcionários que claramente já tinham visto o vídeo. Subiu até o arquivo médico. Pediu acesso aos prontuários de 15 anos atrás. A arquivista a olhou com desconfiança, mas liberou. Valéria passou 2 horas revisando. Cada caso, cada procedimento. E então viu. Mas não era o que esperava. A denúncia não era sobre morte de paciente no CTI. Era sobre a maternidade. Um caso arquivado, nunca resolvido. Bebê desaparecido. 16 anos atrás. Ela leu o relatório, mãos tremendo. Madrugada de 15 de março. Plantão da maternidade. Uma mulher havia dado à luz, mas morreu de hemorragia pós-parto. O bebê, uma menina, tinha sido levada para o berçário. Horas depois, sumiu. Simplesmente desapareceu dos registros. A investigação interna concluiu falha no sistema, possível sequestro, mas nenhum culpado foi encontrado. A família do bebê, sem recursos para advogados, não conseguiu levar o caso adiante. Valéria olhou o nome da mãe falecida, Laura Andrade, e o nome do pai, que havia registrado a denúncia do desaparecimento, Joaquim Andrade. O mundo girou. Ela agarrou a mesa. Joaquim, o idoso, o homem que ela havia humilhado. Ele tinha perdido a filha 16 anos atrás, no hospital onde ela trabalhava, no plantão onde ela estava. Mas por que estava denunciando ela? Ela não tinha nada a ver com o desaparecimento de uma criança. Era residente. Mal tinha acesso ao berçário. A menos que... Valéria correu até a seção de funcionários do arquivo. Pediu a lista de plantonistas daquela noite. E viu, seu nome estava lá, como residente da maternidade. E logo abaixo, outro nome que fez seu coração parar. Marta Souza Campos. Administradora hospitalar. Sua mãe. Ela saiu do hospital cambaleando, entrou no carro, dirigiu no piloto automático. Quando parou, estava em frente ao prédio onde morava. Subiu, abriu a porta e viu um envelope deixado embaixo da porta. Ela pegou, abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma foto antiga, desbotada, a maternidade do Hospital São Lucas. Ao fundo, Valéria, mais jovem, de jaleco, segurando um bebê. Um bebê recém-nascido, embrulhado em manta rosa. E uma nota, manuscrita. Você se lembra dela agora? Eu me lembro de tudo. Valéria deixou a foto cair. Pegou o celular, ligou para a mãe. 3 toques. Alô? Mãe, preciso falar com você. Agora. Valéria, querida, está tudo bem? Não, nada está bem. Estou indo aí. Ela desligou antes da mãe responder. Pegou as chaves, desceu correndo, dirigiu até o apartamento da mãe, no Flamengo. Marta abriu a porta preocupada. O que aconteceu? Valéria entrou, fechou a porta. Sofia, sua filha, estava na sala, mexendo no celular. Levantou os olhos. Mãe, você está bem? Valéria ignorou. Olhou direto para Marta. De onde Sofia veio? Silêncio. Como assim, querida? Marta tentou sorrir, mas falhou. De onde minha filha veio, mãe? De onde ela realmente veio? Sofia se levantou. Mãe, que pergunta é essa? Valéria tirou a foto do bolso, jogou sobre a mesa.
Essa foto foi tirada 16 anos atrás, na maternidade do São Lucas, no mesmo dia que um bebê desapareceu, e você estava lá, trabalhando, na mesma noite. Marta empalideceu, e Valéria soube. Soube antes mesmo de ouvir a resposta. Marta recuou um passo. Sofia olhou da mãe para a avó, confusão se transformando em algo mais pesado. Medo. Mãe! Sofia sussurrou. Do que vocês estão falando? Valéria não tirou os olhos de Marta. Fala, agora. Marta respirou fundo, sentou-se devagar no sofá. As mãos tremiam. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quebrada. Você se lembra de 16 anos atrás, do aborto espontâneo? Valéria sentiu o chão desaparecer. Claro que lembrava. 6 meses de gravidez perdidos numa noite de dor insuportável. O bebê que nunca chegou a nascer. A depressão que quase a matou depois. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Marta limpou uma lágrima. Você entrou em colapso depois da perda. Parou de comer, de dormir, de viver. Ficou internada 3 vezes por tentativa de suicídio. Eu te vi morrendo aos poucos, Valéria. Morrendo de uma dor que nenhum remédio curava. Sofia se sentou, olhos arregalados, processando informações sobre uma mãe que ela nunca conheceu dessa forma. Eu trabalhava no hospital, Marta continuou. Vi tantos casos, tantas tragédias, e naquela noite vi uma oportunidade. Uma mulher havia morrido no parto, hemorragia, não tinha família além do marido, um zelador, pobre, sozinho, e o bebê, uma menina perfeita, saudável. Não, Valéria balançou a cabeça. Não, mãe. Não me diz que você... Eu te salvei. Marta gritou se levantando. Você ia morrer. Estava definhando, sumindo. Precisava de um propósito, de uma razão para viver. E ali estava uma criança que precisava de uma mãe e uma mãe que precisava de uma criança. Você roubou um bebê. A voz de Valéria saiu gelada. Eu dei uma vida melhor para ela. Marta apontou para Sofia. Olha para ela, estuda em colégio particular, tem tudo o que precisa, oportunidades que aquele homem jamais poderia dar. Foi aí que Sofia entendeu. Realmente entendeu. Ela se levantou, cambaleando. Eu sou roubada? A voz dela era um fio. Você me roubou? Marta tentou se aproximar. Sofia, querida, não foi assim. Não encosta em mim! Sofia gritou, recuando. Lágrimas descendo descontroladas. Vocês me roubaram? Eu tenho um pai de verdade que me procurou? Valéria estava paralisada, olhando para a filha, a menina que ela criou por 16 anos, e vendo uma estranha. Não, vendo vítima, uma vítima dela, da família dela. Sofia, eu não sabia. Valéria tentou, voz rachada. Eu juro que não sabia. Eu estava doente, medicada. Você sabia? Sofia cuspiu as palavras. Alguma parte de você sabia. Sempre soube. Por isso nunca me amou de verdade. Eu sempre senti. Sempre senti que tinha algo errado. Isso não é verdade. É sim, Sofia soluçou. Você nunca me olhou como as outras mães olham as filhas. Sempre foi distante, fria, ausente, e agora eu sei por quê. Porque eu não sou sua, nunca fui. Ela correu para o quarto, bateu a porta. Valéria foi atrás, mas Marta a segurou. Deixa ela processar. Valéria se soltou com violência. Você não tem direito de me dizer nada, nunca mais. Voltou para a sala, respiração descontrolada. Sentou, cabeça entre as mãos. Tudo fazia sentido agora. A distância que sempre sentiu com Sofia. A dificuldade de conectar. Não era porque ela era má mãe. Era porque, em algum nível subconsciente, sabia. Sabia que aquela criança tinha vindo de um lugar escuro, de uma mentira. Quem é ele? Valéria perguntou, voz rouca. Quem é o pai biológico dela? Marta sentou, derrotada. Joaquim Andrade. Ele era zelador do hospital. Trabalhador, dedicado, querido por todos. A esposa, Laura, estava grávida. Eles eram jovens, apaixonados, pobres, mas felizes. Ela morreu no parto, complicações que ninguém previu. Ele ficou sozinho com a bebê. Uma menina, Sofia. Valéria fechou os olhos. Sofia.
Até o nome era dele, dela, dos pais verdadeiros. Como você fez? Tinha uma médica na equipe, doutora Mariana. Ela estava com dívidas enormes, problemas pessoais. Eu ofereci dinheiro, 50 mil reais. Ela falsificou a certidão de óbito da bebê. Colocou que tinha morrido de insuficiência respiratória horas após o parto. Joaquim não tinha educação para questionar. Acreditou nos médicos. Enterrou uma caixinha vazia. Valéria sentiu náusea. E depois? Esperei você sair da internação psiquiátrica. Te dei a bebê. Disse que tinha arranjado uma adoção particular, tudo legal. Você estava tão medicada, tão destruída, que nem questionou. Só pegou Sofia nos braços e chorou. Pela primeira vez em meses, você sorriu. E Joaquim? Marta desviou o olhar. Ele nunca aceitou. Algo nele desconfiou. Começou a procurar. Fez escândalo no hospital. Exigiu investigação. Mas não tinha provas. Nenhuma. Foi rotulado como pai em luto, negando a morte da filha. Eventualmente perdeu o emprego. A obsessão consumiu ele. Perdeu a casa, os amigos, tudo. Ficou anos vivendo nas ruas, procurando por uma menina que ele achava que estava viva. Porque ela estava, Valéria sussurrou. Ele estava certo o tempo todo. Silêncio pesado. Como ele te encontrou? Não sei, mas ele é persistente. Passou 16 anos juntando pistas, documentos, investigando, e agora tem provas. Tem a foto, tem testemunhas, e tem você, jogando água nele na frente de câmeras. Valéria se levantou, tonta. Você destruiu a vida dele, destruiu a minha, destruiu Sofia. Eu te salvei. Você me transformou em criminosa. O grito ecoou pelo apartamento. Sofia abriu a porta do quarto, olhos vermelhos. Eu quero ver ele, ela disse. Quero ver meu pai de verdade. Marta balançou a cabeça. Sofia, você não entende. Eu entendo perfeitamente, Sofia gritou de volta. Entendo que você é uma ladra, que me roubou de alguém que me amava, que me procurou, que perdeu tudo por mim. O celular de Valéria tocou. Ela olhou a tela. Número desconhecido. Atendeu. Doutora Valéria. Era ele, Joaquim, a voz calma, firme. Imagino que agora você saiba de tudo. Eu não sabia. Na época eu estava doente, manipulada. Eu sei. Ele fez uma pausa. Mas agora você sabe. E agora precisa escolher. Amanhã, 10 horas da manhã, Fórum da Comarca. Vou entrar com processo para recuperar minha filha. E para processar você e sua mãe por sequestro. Leve Sofia. Ela merece saber a verdade completa. E ela merece escolher. Escolher o quê? Se quer conhecer o pai que passou 16 anos procurando por ela. Ou se quer ficar com a família que a roubou. Ele desligou. Valéria deixou o celular cair. Olhou para Sofia. Para Marta. Para a vida que tinha construído em cima de uma mentira. E pela primeira vez em décadas não tinha controle sobre nada. A noite foi a mais longa da vida de Valéria. Sofia se recusou a voltar para casa. Ficou trancada no quarto da avó. Marta tentou argumentar, justificar, mas as palavras soavam cada vez mais vazias. Valéria saiu do apartamento às 11 da noite, dirigiu sem destino, acabou estacionando na orla. Ficou ali, olhando o mar escuro, tentando encontrar respostas em ondas que nunca paravam de quebrar. Às 3 da manhã voltou. Bateu na porta do quarto onde Sofia estava. Vai embora, Sofia disse do outro lado. Por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Sofia, eu sei que você me odeia agora, eu entendo, mas amanhã você vai encontrar um homem que não vê há 16 anos, um homem que você não conhece, e eu preciso te contar algumas coisas antes. Silêncio longo. Depois, a porta se abriu. Sofia estava de olhos inchados, rosto destruído pela exaustão emocional. Ela deixou Valéria entrar, mas não se sentou perto. Ficou do outro lado do quarto, braços cruzados, postura defensiva. Valéria respirou fundo. Eu vou te contar a verdade completa. Não a versão que te protege, não a versão que me protege, a verdade crua. E contou tudo.
o aborto espontâneo que a destruiu, a depressão que quase a matou, as 3 internações psiquiátricas, as tentativas de suicídio, o vazio absoluto que ela sentia, a dor de perder um filho que já tinha nome, já tinha quarto montado, já tinha futuro planejado. E então, a chegada de Sofia, um bebê que apareceu quando ela mal conseguia sair da cama, mal conseguia viver. Um bebê que sua mãe colocou nos braços dela, dizendo que era um milagre, uma segunda chance. Eu deveria ter questionado, Valéria admitiu, voz rachada. Deveria ter exigido papéis, certidões, provas, mas eu estava tão perdida, tão medicada, tão desesperada por algo que preenchesse o buraco dentro de mim, que aceitei. Simplesmente aceitei. Sofia não chorava mais. Apenas ouvia, rosto indecifrável. Nos primeiros meses, eu te amei com tudo que tinha. Você era minha salvação, minha razão para acordar. Mas conforme você crescia, conforme eu melhorava, ficava mais sóbria, algo dentro de mim começava a sussurrar, a questionar. Eu olhava para você e não via traços meus, não via traços do meu ex-marido, e eu me forçava a ignorar. Porque se eu investigasse, se eu descobrisse a verdade, eu perderia você. E não podia perder outro filho. Então você sabia, Sofia disse, voz plana. Eu suspeitava, eu ignorava. Não é a mesma coisa, mas também não me isenta. Valéria limpou as lágrimas. E conforme você crescia, conforme eu construía minha carreira, eu fui me distanciando. Não porque não te amava, mas porque tinha medo. Medo que se eu te amasse demais, a verdade viesse à tona e eu perdesse você. Você já me perdeu, Sofia respondeu. Eu sei, Valéria assentiu. E você tem todo o direito de me odiar. Mas precisa saber uma coisa. Você nunca foi minha de verdade, mas eu sempre fui sua. Para o bem ou para o mal, eu te criei, te levei para a escola, curei seus machucados, assinei suas autorizações. Fui a única mãe que você conheceu. E posso ter sido distante, fria, ausente, mas nunca te desejei mal. Nunca. Sofia finalmente quebrou. Lágrimas silenciosas descendo. Existe um pai lá fora. Um pai que me procurou por 16 anos, que perdeu tudo, tudo, e eu nem sabia que ele existia. Valéria pegou o celular, mostrou fotos que havia pesquisado. Joaquim antes, fotos antigas que ela encontrou em arquivos do hospital. Um homem de talvez 30 e poucos anos, sorridente, de uniforme de zelador. Ao lado, uma mulher grávida, radiante. Laura. Esses são seus pais biológicos, Valéria disse. Eles te queriam, te planejaram, te amaram antes mesmo de você nascer. Sofia pegou o celular, olhou cada foto com fome. Fome por identidade, por história, por verdade. Parou em uma. Laura usando um colar delicado com um pingente em forma de coração. Eu conheço esse colar, Sofia sussurrou. Valéria gelou. Você usa esse colar, sempre usou. Valéria levou a mão ao pescoço. O colar que sua mãe havia dado, dizendo que era herança de família. Ela tirou, colocou na mão de Sofia. Era da sua mãe, Valéria disse, voz quebrada. Minha mãe tirou dela e me deu mais uma camada da violação. Sofia apertou o colar contra o peito, soluçando. Eles tiraram tudo, até as memórias que eu poderia ter tido. Valéria queria abraçar a filha, mas sabia que não tinha mais esse direito. Então apenas ficou ali, testemunha silenciosa da dor que sua família havia causado. Amanhã, Sofia finalmente disse, eu vou conhecer ele e vou decidir. Não você, não a Marta. Eu sei. E você vai contar a verdade, no fórum, na frente de todos, vai assumir o que fez. Eu vou. Sofia olhou para ela, e pela primeira vez em anos, realmente olhou. Viu uma mulher quebrada, falha, humana. Não a cirurgiã fria, não a mãe ausente. Apenas uma pessoa carregando culpas que nunca deveria ter carregado. Eu não sei se vou te perdoar, Sofia disse. Não precisa, Valéria respondeu. Mas precisa se dar a chance de conhecer seu pai, de verdade.
De manhã, às 9h40, Valéria, Sofia e Marta entraram no fórum. O clima era tenso, pesado. Joaquim já estava lá, limpo, barbeado, roupas doadas por alguma instituição, mas dignas. Ao lado, um advogado jovem, claramente pro bono. Quando Joaquim viu Sofia, o mundo parou. Ele se levantou devagar, como se qualquer movimento brusco fosse fazê-la desaparecer. Os olhos encheram de lágrimas instantaneamente. 16 anos de procura, de dor, de obsessão, culminando naquele momento. Sofia estava ali, real, viva, crescida. Sofia, ele sussurrou. Sofia o encarou. Viu o rosto devastado pela vida nas ruas, as rugas profundas, as mãos calejadas, mas também viu algo mais. Viu amor. Amor puro, incondicional, que tinha sobrevivido a 16 anos de separação. Você é meu pai? Ela perguntou, voz trêmula. Sou. Ele respondeu, lágrimas descendo. Eu procurei por você todos os dias da minha vida. Sofia deu um passo, depois outro, e mais outro, até estar na frente dele. Eles se olharam, estranhos conectados por sangue, por história roubada, por amor que nunca teve chance de existir. Minha mãe, Sofia perguntou, como ela era? Joaquim sorriu através das lágrimas. Linda, forte, engraçada. Ela escolheu seu nome, Sofia Luz, porque disse que você seria a luz da vida dela. E foi. Por algumas horas, você foi. Sofia desmoronou. Joaquim a segurou. O primeiro abraço. 16 anos atrasado. Valéria observou de longe, coração partido ao meio, vendo a filha que criou, encontrando o pai que ela roubou dele. E naquele momento, soube que tinha perdido. Perdido completamente. A juíza entrou. Todos se sentaram. Mas antes que o processo começasse, a porta se abriu novamente. Uma mulher de 50 e poucos anos entrou. Magra, olhos fundos, mãos tremendo. Ela olhou para Joaquim, para Valéria, para Marta. Meritíssima. Ela disse, voz firme apesar do medo visível. Meu nome é doutora Mariana Sá. Eu vim me entregar e contar a verdade completa sobre o que aconteceu 16 anos atrás na maternidade do Hospital São Lucas. A sala explodiu em murmúrios. Marta ficou branca. Valéria fechou os olhos e a verdade finalmente estava prestes a vir à tona. A juíza bateu o martelo, exigindo ordem. Doutora Mariana Sá caminhou até a frente, mãos entrelaçadas, postura de quem carrega o peso de uma década e meia de culpa. Ela olhou para Joaquim, tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentou novamente. Senhor Joaquim, ela começou, eu sou a pessoa responsável por dizer que sua filha morreu. Eu assinei o atestado de óbito. Eu menti para o senhor e passei 16 anos vivendo com essa culpa. Joaquim se levantou, devagar. O advogado ao lado tentou segurá-lo, mas ele se soltou. Caminhou até ficar frente a frente com Mariana. A sala inteira prendeu a respiração. A senhora me disse, Joaquim falou, voz controlada mas carregada de dor, que minha filha tinha morrido nos meus braços, que eu tinha segurado ela, que tinha sido insuficiência respiratória, que não tinha nada que pudesse ser feito. Eu sei, Mariana sussurrou. Eu acreditei, enterrei uma caixa vazia, chorei sobre um túmulo vazio. Perdi minha sanidade, minha casa, minha vida, tudo, porque acreditei na senhora. Eu sei. As lágrimas de Mariana caíam livremente agora. E não existe desculpa. Não existe justificativa. Eu fiz pelo dinheiro. 50 mil reais que Marta Campos me ofereceu. Eu estava endividada, desesperada e aceitei. Falsifiquei documentos. Coloquei no sistema que a bebê tinha morrido. Entreguei ela para Marta. E deixei o senhor acreditar que tinha perdido tudo. A sala explodiu. Jornalistas presentes começaram a anotar freneticamente. A juíza bateu o martelo repetidas vezes, exigindo silêncio. Marta se levantou, pálida. Ela está mentindo, Marta gritou. Ela está inventando isso para se proteger. Mariana se virou para ela. Eu tenho provas, e-mails, transferências bancárias, tudo guardado. Durante todos esses anos guardei.
porque sabia que um dia isso viria à tona. E quando vi o vídeo da doutora Valéria jogando água no senhor Joaquim, quando vi ele ser humilhado publicamente, soube que era hora. Hora de parar de ser covarde. Meritíssima, o advogado de Joaquim se levantou. Solicito que essas provas sejam apresentadas imediatamente. E Mariana abriu uma pasta, entregou documentos para a juíza, comprovantes de transferência, prints de e-mails antigos, conversas onde Marta e Mariana discutiam a mercadoria, o procedimento, a entrega. Tudo codificado, mas óbvio demais quando visto em contexto. A juíza leu em silêncio, expressão endurecendo a cada página. Olhou para Marta. Senhora Marta Campos, a senhora tem algo a declarar? Marta tentou manter a compostura. Meritíssima. Isso é um mal-entendido. Eu apenas ajudei minha filha com uma adoção. Tudo legal. Essa mulher está claramente perturbada. Mãe, para! A voz de Valéria cortou o ar. Ela se levantou. Para de mentir, por favor. Só para. Valéria, você não sabe o que está fazendo. Eu sei exatamente. Valéria olhou para a juíza. Meritíssima, minha mãe está mentindo. Ela conseguiu aquela bebê ilegalmente. Ela pagou pela falsificação de documentos. E ela me entregou a criança sabendo exatamente de onde tinha vindo. Eu era a única que não sabia. Eu estava doente, medicada, vulnerável. Ela aproveitou minha fragilidade para cometer um crime e me tornou cúmplice involuntária. Você vai me condenar? Marta olhou para a filha incrédula. Depois de tudo que fiz por você, eu te salvei. Você me usou. Valéria respondeu, lágrimas descendo. Usou minha dor para justificar um sequestro e destruiu 3 vidas no processo. A minha, a de Sofia e a dele. Ela apontou para Joaquim. Sofia, que tinha estado em silêncio até então, se levantou. Sua voz saiu firme, mais firme do que qualquer um esperava. Eu não sou seu sangue. Ela olhou diretamente para Marta. Você roubou. Você pegou uma criança de alguém que a amava, de alguém que a procurou, de alguém que perdeu tudo por minha causa. Sofia, querida, você não entende. Marta tentou se aproximar. Eu entendo perfeitamente, Sofia gritou. Entendo que você é uma ladra, que me tirou de um pai que me queria, que falsificou minha vida inteira, que me fez crescer achando que era alguém que eu nunca fui. Você teve uma vida boa, Marta retrucou, desesperada. Colégio particular, viagens, oportunidades. Olha para você, olha o que você tem. Ele, ela apontou para Joaquim com desprezo, nunca poderia te dar isso. Ele era um zelador, pobre. O que você acha que sua vida seria com ele? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Joaquim deu um passo à frente. Quando falou, sua voz era baixa, mas cada palavra cortava. Eu era zelador, pobre. Isso é verdade. Mas sabe o que mais eu era? Presente, amoroso, dedicado. Minha esposa e eu planejamos Sofia. Preparamos o quartinho com o pouco que tínhamos. Compramos roupinhas em brechó. Fizemos lista de nomes. Sonhamos com o futuro dela. E quando Laura morreu, quando me disseram que minha filha tinha morrido também, eu quis morrer junto. Ele olhou para Sofia, olhos marejados. Mas algo dentro de mim não aceitava. Eu sentia que você estava viva. Todos me disseram que era luto, negação, trauma. Perdi o emprego porque não conseguia parar de procurar. Perdi a casa porque gastei tudo com investigadores particulares que não acharam nada. Virei morador de rua porque cada centavo que conseguia ia para panfletos, para espalhar seu rosto, para não desistir. As lágrimas de Sofia caíam silenciosamente. Dormi no frio por 16 anos. Passei fome. Fui espancado, humilhado, mas nunca parei de procurar, porque você era minha filha. E um pai não desiste. Nunca. Ele se virou para Marta. A senhora diz que me tirou minha filha porque eu não podia dar uma vida boa para ela. Mas a senhora sabe o que eu podia dar? Amor incondicional, presença,
Verdade. Eu podia acordar todo dia e ela saberia quem eu era, saberia de onde veio, saberia que foi desejada, planejada, amada desde antes de nascer. Marta não tinha resposta, apenas desviou o olhar. O advogado de defesa de Marta tentou uma última cartada. Meritíssima, com todo respeito, precisamos considerar o contexto. Minha cliente agiu pensando no bem-estar da filha e da neta. A intenção, Joaquim interrompeu, era limpar a consciência dela, não me ajudar, não ajudar Sofia, ajudar a filha dela que estava sofrendo. E olha, eu entendo sofrimento, eu entendo desespero, mas entender não é justificar. Dor não te dá direito de roubar a vida de outra pessoa. A juíza bateu o martelo. Ordem! Doutora Mariana, a senhora se dispõe a testemunhar formalmente contra a senhora Marta Campos? Sim, meritíssima, e me disponho a cumprir qualquer pena que me for determinada. Já deveria ter feito isso há anos. E a senhora, doutora Valéria, qual sua posição? Valéria olhou para Sofia, para a filha que criou, mas nunca foi dela, para Joaquim, o homem que ela ajudou a destruir sem saber, para Marta, a mãe que a salvou da pior maneira possível. Eu vou confessar tudo, Valéria disse. Vou assumir minha parte, porque mesmo que eu não soubesse na época, eu escolhi não questionar. Escolhi ignorar os sinais. E isso me torna culpada. Talvez não criminalmente como minha mãe, mas moralmente, completamente. Sofia olhou para ela e pela primeira vez viu coragem, viu alguém assumindo responsabilidade, viu algo que, em 16 anos, nunca tinha visto na mãe que a criou. Honestidade brutal. A juíza anotou algo, olhou para todos os presentes. Esse caso deixou de ser uma disputa de custódia. Agora é uma investigação criminal completa. Senhora Marta Campos e doutora Mariana Sá, ambas estão presas preventivamente enquanto aguardam julgamento. Doutora Valéria Campos, a senhora será ouvida como testemunha e possível cúmplice. Sofia, ela olhou para a menina, voz suavizando. Você ficará temporariamente sob tutela do Estado enquanto determinamos... Não, Sofia interrompeu. Todos olharam para ela. Eu quero ficar com meu pai. Joaquim fechou os olhos, lágrimas rolando. Sofia, a juíza disse gentilmente, eu entendo seu desejo, mas precisamos avaliar as condições. Ele passou 16 anos me procurando. Sofia disse, voz firme. Perdeu tudo, tudo, por mim, pela esperança de me encontrar. Eu não vou deixar que ele perca mais nada. Eu quero conhecer meu pai, de verdade. A juíza olhou para Joaquim. Senhor Joaquim, o senhor tem moradia fixa? Ele balançou a cabeça envergonhado. E foi quando Valéria falou. Ele tem agora. Todos se viraram para Valéria. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope. Essa é a escritura da minha casa de praia em Búzios. 3 quartos, totalmente mobiliada, quitada. Está no nome do senhor Joaquim agora. Transferi ontem à noite. A sala explodiu em murmúrios. Marta olhou para a filha como se ela tivesse enlouquecido. Você fez o quê? Marta gritou mesmo algemada. Você deu sua propriedade para ele? Você perdeu a cabeça? Não, mãe. Eu a encontrei. Valéria entregou o envelope para Joaquim. Além disso, contatei 3 ex-colegas do hospital. Todos lembram do senhor. Todos disseram que o senhor era o melhor funcionário que já conheceram. Dedicado, honesto, querido. 2 deles têm vagas de emprego. Um como zelador de uma escola particular, outro como auxiliar de manutenção de um condomínio. Ambos dispostos a te contratar imediatamente. Joaquim segurou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de processar. Por quê? Ele perguntou, voz embargada. Por que está fazendo isso? Porque eu não posso te devolver 16 anos. Não posso apagar o que minha família fez. Mas posso te dar uma chance de reconstruir sua vida, de ter um lar para sua filha, de ser o pai que você sempre foi, mas nunca teve oportunidade de ser. Isso é ridículo.
O advogado de Marta se levantou. Minha cliente não pode ser responsabilizada. Sua cliente, Valéria o cortou voz gelada, destruiu 3 vidas para salvar uma. A minha, e eu passei 16 anos sendo beneficiária de um crime. Então sim, eu sou responsável e vou fazer o que deveria ter feito há anos, o certo. Sofia olhava para Valéria com uma expressão que era difícil de decifrar. Não era perdão, ainda não, mas era algo. Reconhecimento, talvez. Respeito pela coragem que estava sendo demonstrada. A juíza analisou os documentos da escritura. Isso é legítimo. A transferência foi registrada ontem. Ela olhou para Joaquim. Senhor Joaquim, o senhor aceita essa compensação? Joaquim olhou para Valéria, depois para Sofia, depois para o envelope em suas mãos. Eu não quero compensação, ele disse. Quero minha filha. Mas se isso me dá condições de ter ela comigo, de dar a ela um lar, então aceito. Não por mim, por ela. Meritíssima, o advogado de Joaquim se levantou. Solicito que meu cliente tenha custódia provisória de Sofia, com acompanhamento de assistente social por 6 meses. Ele agora tem moradia, oportunidades de emprego e claramente demonstrou amor incondicional pela filha durante 16 anos. A juíza ponderou. Olhou para Sofia. E você, Sofia? É isso que você quer? Sofia olhou para Joaquim, para o homem que tinha perdido tudo por ela, que tinha vivido nas ruas, passado fome, sido humilhado, mas nunca desistido. E então olhou para Valéria, a mulher que a criou, que foi distante, fria, mas que agora estava fazendo a coisa mais difícil que uma mãe poderia fazer, deixar ir. Eu quero conhecer meu pai, Sofia disse. Quero saber quem eu sou de verdade, de onde vim. Quero ouvir histórias da minha mãe biológica. Quero construir algo real, mesmo que tarde. A juíza bateu o martelo. Concedido. Joaquim Andrade terá custódia provisória de Sofia Luz Andrade, com acompanhamento assistencial mensal. Marta Campos permanece presa preventivamente, aguardando julgamento. Doutora Mariana Sá, idem. Doutora Valéria Campos será intimada para depor formalmente como testemunha e possível cúmplice. Audiência encerrada. Policiais se aproximaram de Marta. Ela olhou para Valéria uma última vez, olhos cheios de mágoa e incompreensão. Você me traiu, Marta disse. Depois de tudo que fiz por você. Você me salvou da maneira errada, Valéria respondeu. E eu passei anos me escondendo dessa verdade. Mas não mais. Marta foi levada. Mariana também, mas antes olhou para Joaquim. Sinto muito, ela disse. Por tudo. Não é suficiente. Nunca será. Mas preciso que saiba. Eu sinto. Joaquim apenas assentiu, sem perdão, sem raiva, apenas aceitação de que algumas coisas não têm conserto. Só consequências. A sala esvaziou. Ficaram apenas Valéria, Joaquim e Sofia. Um triângulo impossível. 3 pessoas conectadas por tragédia, crime e um amor complicado demais para ser definido. O que acontece agora? Sofia perguntou. Joaquim guardou a escritura. Agora nós vamos para casa, sua casa, e começamos de novo, do zero, sem mentiras, sem segredos, só verdade. Sofia assentiu, limpando as lágrimas. Ela olhou para Valéria. Eu ainda não sei o que sinto por você, ela admitiu. Não sei se algum dia vou conseguir te chamar de mãe de novo, mas o que você fez hoje foi corajoso. Foi certo. Não é suficiente, Valéria disse, voz rachada. Nunca será, mas é o começo. Sofia caminhou até Joaquim. Ele ofereceu a mão. Ela pegou. E juntos, pai e filha, começaram a caminhar em direção à saída. Sofia, Valéria chamou. Ela parou, olhou para trás. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu vou estar aqui. Não como mãe, mas como alguém que te ama. Do jeito errado, talvez, mas ama. Sofia não respondeu. Apenas acenou levemente com a cabeça. E saiu. Valéria ficou sozinha na sala vazia do fórum. Sentou no banco, cabeça entre as mãos. Perdeu a filha, perdeu a mãe,
Perdeu a carreira, a reputação, tudo. Mas pela primeira vez em 16 anos, conseguia respirar. Porque finalmente, depois de tanto tempo, havia contado a verdade. Do lado de fora, Joaquim e Sofia entraram no carro emprestado por uma ONG. Ele ligou o motor, mas não saiu do lugar. Apenas olhou para a filha ao lado. Eu sei que isso é estranho, ele disse. Eu sei que você não me conhece, que vamos precisar de tempo. Muito tempo, Sofia concordou. E eu sei que a vida com ela foi boa em alguns aspectos. Você teve oportunidades que eu nunca poderia dar. Mas ela não era você, Sofia disse, olhando para ele. E eu quero saber quem você é, quem eu sou através de você. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Então vamos descobrir juntos. E dirigiram em direção a Búzios. Em direção a uma casa que era presente de culpa, mas também um recomeço. Em direção a um futuro incerto, complicado, mas finalmente honesto. Na bolsa de Sofia, o colar. O colar que pertenceu a Laura, a mãe que ela nunca conheceu, mas que escolheu seu nome, que a amou por horas breves, mas intensas, e que de algum lugar Sofia queria acreditar, estava vendo. Estava feliz que finalmente, depois de 16 anos, sua filha tinha voltado para casa. 3 meses depois. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, ativistas de direitos humanos, famílias que tinham ouvido sobre o caso e se identificavam. Todos esperando a sentença. Valéria estava sentada ao fundo, de mãos entrelaçadas. Sofia e Joaquim do outro lado, juntos. Eles se olharam brevemente. Não havia calor ali, mas também não havia ódio. Apenas aceitação de que algumas relações são complexas demais para rótulos simples. A juíza entrou. Todos se levantaram. No caso do Estado versus Marta Souza Campos e Mariana Sá, ela começou voz firme. Após análise de todas as evidências, depoimentos e circunstâncias, este tribunal decide. Marta Souza Campos, você é condenada a 8 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de sequestro qualificado, falsificação de documentos e tráfico de menor. Doutora Mariana Sá, você é condenada a 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com pena atenuada devido à confissão voluntária e cooperação com a justiça. Marta não chorou. Apenas fechou os olhos, como se já esperasse. Mariana baixou a cabeça, aceitando. Quanto à doutora Valéria Campos, a juíza continuou, após consideração do estado psicológico no momento dos fatos, manipulação familiar e ausência de conhecimento pleno do crime na época, este tribunal a condena a 3 anos em regime semiaberto, com perda definitiva da guarda de Sofia Luz Andrade, proibição de exercer medicina por 5 anos e 1.000 horas de serviço comunitário em instituições de acolhimento infantil. Valéria assentiu. Era justo, talvez até generoso. Sofia Luz Andrade permanecerá sob custódia legal de Joaquim Andrade, com acompanhamento assistencial encerrado, dado o progresso positivo demonstrado nos últimos 3 meses. Caso encerrado. O martelo bateu. Final. Policiais levaram Marta. Ela olhou para Valéria uma última vez. Não havia mais raiva, apenas resignação. Valéria acenou levemente. Era a despedida, talvez definitiva. Do lado de fora do tribunal, Valéria acendeu um cigarro. Não fumava há anos, mas precisava de algo para ocupar as mãos. Sofia e Joaquim saíram minutos depois. Ela se aproximou. Parabéns, Valéria disse, tentando sorrir. Oficialmente uma família. Obrigada, Joaquim respondeu sem ironia. Pela casa, pelo emprego, por não lutar contra isso. Não tinha o que lutar, ela nunca foi minha. Sofia olhou para ela. Posso te visitar? Onde você vai cumprir pena? Valéria piscou, surpresa. Você quer? Não sei, mas acho que sim. Uma vez por mês, talvez. Não como filha visitando mãe, mas como 2 pessoas tentando entender o que aconteceu. Eu adoraria isso. E assim ficou. Uma vez por mês. Conversas tensas no início, mas que gradualmente se tornaram mais honestas.
Sofia contando sobre a vida nova em Búzios, a escola diferente, o pai que acordava cedo para fazer café e perguntar sobre o dia dela. As noites onde ele contava histórias de Laura, da mulher que Sofia nunca conheceu, mas que começava a amar através das memórias. Valéria contava sobre o trabalho comunitário, crianças em abrigos que precisavam de cuidados médicos. Como era estranho, mas reconfortante, cuidar de crianças que também tinham histórias roubadas. Como isso a fazia sentir que talvez, de alguma forma torta, pudesse compensar. 6 meses depois, uma tarde, Valéria e Sofia se encontraram na praia. Regime semiaberto permitia saídas de fim de semana. Elas caminharam pela areia, sem falar muito, apenas existindo no mesmo espaço. Eu ainda não sei se te perdoo, Sofia disse de repente. Tudo bem, mas também não te odeio. É confuso. Eu sei. Ele me ama, Sofia continuou, olhando o mar, de um jeito que nunca senti antes. Incondicional, sem cobranças, sem expectativas. Só amor. Você merecia isso desde sempre. Sofia olhou para Valéria. Você também me amou. Do seu jeito estranho, distante, mas amou. Amei, amo. É possível amar errado? Valéria pensou. Acho que sim. Acho que amor não é só sentimento. É ação, é verdade. E eu falhei nisso. Elas ficaram em silêncio, ondas quebrando aos pés. Vou casar, Sofia disse, sorrindo de leve. Não agora, daqui uns anos. Mas quando casar, vou convidar você. Não para sentar na frente, não como mãe da noiva, mas como alguém que fez parte da minha história, da parte complicada. Valéria sentiu lágrimas. Eu adoraria. Elas se abraçaram. Breve, desconfortável, mas real. Uma semana depois, Valéria recebeu uma carta. Remetente, Joaquim Andrade. Ela abriu com mãos trêmulas, esperando talvez cobrança ou raiva tardia. Mas não era nada disso. A carta começava simples. Joaquim contando que estava arrumando caixas de Laura, guardadas há anos por uma tia, e tinha encontrado algo. Um diário. Ele anexou cópias de páginas específicas. Valéria começou a ler. 15 de fevereiro, véspera do parto. Estou nervosa. Joaquim diz que vai dar tudo certo, mas algo em mim está apreensivo. Fui ao hospital hoje para a última consulta. Vi uma médica jovem, grávida, radiante, feliz. Ela nem me viu direito, estava ocupada. Mas eu a vi e pensei, é assim que uma mãe deveria ser. Cheia de vida, cheia de esperança. Se algo acontecer comigo amanhã, e espero que não, mas se acontecer, quero que Joaquim saiba, ele não pode criar nossa Sofia sozinho. Ele vai precisar de ajuda, de uma mulher, de uma mãe, e se for para escolher, quero alguém como aquela médica, alguém que brilha quando pensa no filho que vai ter, alguém que ama antes mesmo de conhecer. Joaquim, se você estiver lendo isso, não fique sozinho. Nossa filha merece uma mãe. E se eu não puder ser, encontre alguém que seja luz, como aquela médica. Valéria parou de ler. Mãos tremendo, coração acelerado. Voltou a carta de Joaquim. Valéria, aquela médica era você. Laura te viu dias antes de morrer, grávida, feliz. E de alguma forma, sem saber, ela te escolheu. Não da maneira que aconteceu, não através de crime, mas escolheu. Isso não justifica o que Marta fez, não apaga os 16 anos que perdi, mas me faz pensar, me faz acreditar que talvez de alguma forma, que nenhum de nós entende, Laura sabia, pressentiu e deixou isso registrado. Você não foi a mãe que Sofia merecia, mas foi a mãe que Laura, sem saber, imaginou para ela. E isso é estranho demais para ser coincidência. Não estou dizendo que te perdoo completamente. Não estou dizendo que o que aconteceu foi certo. Mas estou dizendo que Laura te perdoaria. Ela era assim, generosa, compreensiva, via o melhor nas pessoas. E se ela te perdoaria, talvez eu também consiga. Um dia. Não hoje, mas um dia. Joaquim. Valéria dobrou a carta. Chorou.
pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de culpa. Eram de algo mais complexo. Redenção parcial. Aceitação. A compreensão de que a vida é cheia de coincidências impossíveis que parecem planos maiores. Laura a tinha visto, tinha desejado, de alguma forma, que ela fosse mãe de Sofia. Obviamente, não daquela maneira, não através de sequestro, mas o desejo existia, registrado, real. Não apagava o crime, não justificava, mas adicionava uma camada que tornava tudo ainda mais tragicamente complexo. 3 meses depois, numa noite de sábado, Joaquim e Sofia jantavam juntos na casa em Búzios. Ele estava ensinando a ela a receita de moqueca que Laura amava. Sofia ria enquanto cortava os temperos errado, e Joaquim corrigia com paciência infinita. Sua mãe era péssima na cozinha, ele disse sorrindo, mas adorava tentar. Dizia que um dia ia acertar. E acertou? Sofia perguntou. Uma vez, na nossa lua de mel, fez essa moqueca perfeita e nunca mais conseguiu repetir. Eles riram, um riso leve, gostoso, de quem está construindo memórias novas em cima de antigas. Quando sentaram para comer, Sofia olhou a mesa. 3 lugares, um para ela, um para Joaquim e um vazio. Nele, uma foto emoldurada de Laura, sorrindo, grávida. E ao lado, timidamente, uma foto menor. Valéria segurando Sofia bebê no hospital, há 16 anos. Por que você colocou essa foto também? Sofia perguntou. Joaquim olhou para a imagem. Porque é parte da sua história. A parte complicada, a parte que dói, mas é parte, e não vamos fingir que não existiu. Sofia segurou o colar de Laura, que agora usava sempre. Você acha que ela ficaria brava com tudo o que aconteceu? Acho que ficaria triste, mas não brava. Ela era assim, via o melhor nas pessoas, até quando não mereciam. Eu quero ser assim. Você já está sendo. Eles comeram em silêncio confortável. Pai e filha. 16 anos atrasados, mas finalmente juntos, finalmente honestos, finalmente reais. E em algum lugar, Valéria cumpria pena, carregando culpas, mas também algo novo, esperança. De que talvez, apenas talvez, um dia, as coisas pudessem ser menos pesadas, menos dolorosas, menos impossíveis, porque Laura tinha visto, tinha escolhido de alguma forma, e se ela podia perdoar do outro lado, talvez houvesse espaço para todos os envolvidos também aprenderem, não a esquecer, não a justificar, mas a conviver com a complexidade humana de todos nós. 2 anos depois, Valéria tinha cumprido a pena. Trabalhava agora como voluntária em uma clínica para a população de rua. Não podia exercer medicina formalmente, mas podia cuidar. E cuidar era, de alguma forma, sua redenção diária. Sofia estava com 18 anos. Havia prestado medicina. Passou. Joaquim chorou quando soube. Ela ligou para Valéria também. Não chamou de mãe, mas compartilhou a conquista. Era suficiente. Marta ainda cumpria pena. Valéria a visitava a cada 3 meses. As conversas eram curtas, tensas, mas existiam. Perdão não tinha chegado. Talvez nunca chegasse, mas havia tentativa de compreensão. Numa tarde de quinta-feira, Valéria atendia um paciente idoso na clínica. Morador de rua há anos, problemas respiratórios, desnutrição. Ela o examinou com cuidado, anotou medicações necessárias, conseguiu vaga para internação temporária. Obrigado, doutora, ele disse, voz fraca. Faz tempo que ninguém olha para mim como gente. Todo mundo é gente. Ela respondeu sorrindo. Ao limpar o ferimento no braço dele, viu uma tatuagem desbotada. Um nome. Ana Clara, com uma data embaixo. 15 de março de 2009. É sua filha? Valéria perguntou casual. O rosto dele se fechou. Dor antiga. Era. Perdi ela há 16 anos. Sistema de saúde falhou. Ela morreu de pneumonia. 3 anos de idade. Eu nunca me recuperei. Perdi tudo depois disso. Valéria sentiu o coração apertar. 16 anos. A mesma época de Sofia. Sinto muito.
ela disse, terminando o curativo. Quando ele estava saindo, agradecido, ela perguntou: como era o nome completo da sua filha? Ana Clara Mendes. Por quê? Curiosidade. É um nome bonito. Ele sorriu triste. Minha esposa escolheu. Ela também morreu. Câncer, 2 anos depois de perder a Ana. Eu fiquei sozinho e não aguentei. Valéria o viu ir embora. Esperou fechar a clínica. Foi direto para casa. Abriu o laptop, pesquisou Hospital São Lucas, óbitos infantis, março de 2009. Encontrou Ana Clara Mendes, 3 anos, causa pneumonia, médica responsável pelo atestado, doutora Mariana Sá. O sangue gelou. Ela continuou pesquisando. Outros casos, outras crianças, mesma médica, mesma época. 6 casos em 3 anos, todas com atestados de óbito assinados por Mariana, todas em famílias pobres, vulneráveis. Valéria pegou o celular, ligou para o advogado que tinha acompanhado o caso de Sofia, mandou os arquivos. Preciso que investigue isso, agora. 3 dias depois, a resposta veio. 4 das 6 crianças nunca tinham sido encontradas. Os corpos nunca exumados. Famílias sem recursos para questionar. Marta e Mariana não tinham agido sozinhas. E Sofia não tinha sido a primeira. Valéria olhou pela janela. Sofia estava construindo uma vida. Joaquim estava finalmente em paz. Abrir isso novamente destruiria tudo de novo. Mas havia outras famílias. Outros Joaquins que talvez ainda procurassem. Ela salvou os arquivos em uma pasta. Título: Se eu decidir. Fechou o laptop. Algumas verdades, pensou, são pesadas demais para carregar sozinha, mas também pesadas demais para ignorar. Ela não sabia o que fazer, ainda não, mas sabia que aquela verdade não morreria. Verdades nunca morrem, apenas esperam.